Aqui a gente está fazendo uma revisão grande aqui nesse motor Fire e vou trocar uma ideia aqui com vocês aqui sobre troca conjunta de peça. Será que é necessário fazer a troca conjunta, que seria na prática, será que eu preciso sempre trocar o tensor da correia dentada quando eu trocar a correia? Bom, vamos lá. Na prática, sim. Tá? O certo é sempre fazer a substituição do tensor junto com da correia, sempre junto com o tensor. Primeiro, para tu ter a garantia do serviço. Caso ocorra um problema, a quebra do motor, empenamento de válvula, ter que retificar motor, cabeçote e tal. E outra é o seguinte, ó, o tensionamento, o tensor, é ele que vai fazer o tensionamento correto da correia em volta de todas as polias, então ele vai regular o tensionamento, tá, mantendo ele todo uniforme. Então sempre quando trocar a correia, tem que trocar o tensor porque as peças trabalham juntas. As polias é diferente, a polia é de metal e tal, é diferente. Mas o que gera maior desgaste é o tensor, porque aqui tem uma mola que vai variar a tensão quando o motor funciona, ele fica trabalhando, e a correia por ser de borracha. Em alguns casos também o certo seria fazer a troca da bomba d'água ali também, ó. Porque ó, a bomba d'água trabalha girando aqui em conjunto com a correia, e aqui também os dentes vão sofrendo desgaste conforme a correia vai pegando contaminação aí por poeira, pó de asfalto, às vezes o motor tem um vazamento, então vai desgastando aqui também. Então, só que bomba d'água, a gente sempre faz uma avaliação quanto ao seu desgaste, folga, vazamento. E dependendo do caso, bomba d'água original e tal, vai embora, dá para deixar tranquilo, tá? Não vai ter problema. Agora, dependendo se a bomba d'água já apresenta algum probleminha, alguma coisa, é interessante trocar por causa disso. Então, não é o empurrar a peça, é fazer o serviço completo para ter uma garantia. Outro exemplo, ó. Será que quando eu troco as velas, eu tenho que trocar os cabos de vela? Eu tenho que trocar a bobina? Bom, aqui, ó, nesse caso, ó, dá para ver aí, ó, nitidamente, ó, que essa vela aqui, ó como tá cromadinho aqui a pontinha, ó, e aqui já está oxidado, ó. Essa oxidação tá dentro do cabo. A vela encaixa aqui, ó, tá? Vai lá dentro. Então, posso trocar a vela e deixar o cabo? Pode. Só que o que vai acontecer? Daqui um pouco, o carro vai começar a ter uma falha que vai acontecer numa determinada situação, numa determinada condição de uso. Ele começa a ter falhas de difícil solução, porque não é sempre que acontece, que são as falhas intermitentes. Porque trocou o jogo de cabo e devido a essa oxidação que está aqui na vela, mas ela está no cabo de vela também, se eu coloco uma vela nova num cabo oxidado, essa oxidação vai passar para a vela. Essa oxidação é um mau contato, popularmente falando. Então, daqui um pouco, essas falhas difíceis de achar é porque utilizou uma peça velha junto com uma peça nova. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a substituição de cabo e vela, por causa disso daqui, ó, devido a essa oxidação que está dentro do cabo também, e para evitar problemas aí com o cliente, de problema de falha, que depois é muito difícil de achar e gera transtorno aí para o cliente. Já o caso da bobina, tá? Numa realidade perfeita, num mundo perfeito, sim, teria que trocar bobina também. Mas na prática a gente sempre faz o quê? Troca cabo e vela, tá? E isso, pessoal, vai depender, não é uma regra. Aqui falando de cabo e vela, vai ter várias situações em que o cabo tá bom e tu utiliza o mesmo cabo, não é uma regra isso. Trocou vela, tem que trocar o cabo. Tudo é avaliado. Como a bobina. Como a bobina, a gente tem equipamento que a gente consegue avaliar a saúde dela. Nesse caso aqui, nós não vamos trocar a bobina. Outro caso aqui também, ó. Aqui a gente vai ter que fazer a troca da válvula termostática também. Válvula termostática. Será que quando eu troco a válvula, eu tenho que trocar um sensor? Eu tenho que mexer no arrefecimento? Sim, tem que fazer. Por quê? Válvula termostática é controle de temperatura. Ok. Carro com 100 mil quilômetros. O sensor de temperatura,
ele é um termistor. Esse termistor, ele vai ficando velho, ele vai ficando cansado, vamos dizer assim, de trabalhar. Então, se a gente pega, a gente faz um gráfico da temperatura versus o tempo que ele leva para marcar X temperatura, essa curva, esse tempo que ele vai demora para capturar a leitura e informar para o módulo, ele, conforme o envelhecimento, essa curva vai diminuindo, ele vai ficando mais lento. Então, dependendo da quilometragem, dependendo do motor, dependendo de várias coisas, é interessante fazer a substituição, como nesse caso aqui está com quase 100 mil quilômetros, então a gente já faz a troca da peça. É uma peça original, como a válvula, dá para ver pelas abraçadeiras, ó. É original Fiat, é a abraçadeira original, então troca. E o líquido aqui, fazer a troca do líquido. Por que fazer a troca e botar o aditivo? Para manter o bom funcionamento das peças, manter a integridade. Não vai adiantar de nada eu colocar um sensor de temperatura novo se eu tenho um sistema oxidado, conduzindo eletricidade pelo sistema, que vai atrapalhar a leitura, o funcionamento do sensor. Hoje não, há décadas já, quem faz o acionamento do eletroventilador para resfriar o motor é o próprio sensor temperatura. Uma peça só no carro, o módulo, através dessa peça, desse sensor, ele pega a temperatura do motor e o próprio módulo dá o comando para acionar, diferentemente dos anos 2000, até antes dos anos 90, que tinha um interruptor no radiador que ele ligava. Então, quando dava problema, era o interruptor e não o sensor. Agora, é uma peça que faz tudo e o módulo gerencia tudo isso. Então, tem que ter mais precisão ainda na peça, beleza? Então, é por isso que tem algumas coisas tem que fazer juntas. Mas, claro, tudo vai dependendo do nível do carro, dependendo da marca do carro, dependendo do projeto daquele motor, que tem um histórico de ter maior durabilidade. Então, não é uma regra. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Vai ter casos que não há necessidade de fazer a troca do sensor devido à quilometragem, o carro, por aí vai, coisas que eu já falei. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.